pessoal! A nossa aula de hoje nós vamos falar sobre os problemas das cidades latino-americanas. É o seguinte, a organização em si da nossa cidade, ela veio um pouco atrasado em comparação aos países europeus. No continente americano, as cidades, tanto da América Central quanto da América do Sul, elas vieram assim, a ser planejadas, a ser organizadas a partir do século XVIII. Enquanto isso, a Europa praticamente já estava um século ou 2 séculos a mais do que nós. Então, não teve um planejamento em si da organização das cidades, tanto aqui no Brasil quanto nos países da América Central e da América do Sul. Aí com isso veio os problemas das grandes cidades, né? Que eu foquei aqui 4 pontos dos problemas que temos: a pobreza, né? Que pegando esse continente aqui latino-americano, nós temos 24% da população, né, que vive na pobreza com renda insuficiente, né? Não tem uma condição de se manter. Também com isso veio os problemas do saneamento básico incompleto, insuficiente, que não dá para atender totalmente a população urbana com uma rede de esgoto e água. Por isso que muitas favelas ela não tem águas e não tem um saneamento básico adequado para aquela população. Também veio outro problema, o desemprego e o trabalho infantil. Por quê? Porque as pessoas saíram do campo, foram morar na cidade por oportunidade de emprego. Aí quando chegam lá, essas pessoas, infelizmente, não têm uma qualificação assim que o mercado queira, né? Aí com isso, essas pessoas vão morar em local inapropriado, infelizmente em favelas, né? Com condições, infelizmente, insuficientes para uma vida digna de uma família, né? Ou seja, as crianças em si vão cada vez mais ter que trabalhar para ajudar a família, trabalhar em trabalho informal. Não só as crianças, mas a família sim, o pai e a mãe tentam sair daquela dificuldade. Por quê? Porque não tem uma condição financeira, não tem uma oportunidade de emprego como deveria ter, como mostra as grandes cidades, né? Linda, mas infelizmente tem um lado podre das cidades que ficam escondido, que não é falado na sociedade, não é comentado para o mundo, tá? Infelizmente existe essa desigualdade entre rico e pobre. E também outro ponto, a mobilidade urbana eficiente. Quando muitas pessoas vêm para uma cidade que ela não tem um planejamento em si, aí acontece o quê? Precariedade no transporte público, pavimentação, infelizmente, com muita deficiência, iluminações públicas, também a desejar, porque a cidade ela cresce em si de uma forma rápida, sem o planejamento dos líderes, sem o planejamento de se estruturar aquela cidade. Por isso que muitas pessoas que vão morar nessas cidades, elas infelizmente vão morar em pontos inapropriados, como em morros, né? Em locais que não devem ser habitados. Aí com isso vem o período da chuva. E com isso muitas casas descem de morro abaixo com desastre natural. Por quê? Porque aquele local não é apropriado para ela construir o seu habitat. Mas, infelizmente, por não ter esse planejamento de uma cidade, a cidade não ter esse planejamento em si, aí acontece isso, tá? Outro ponto também, os movimentos sociais, né? Os movimentos sociais, ele ajuda a diminuir um pouco da pobreza, né, que tem nas cidades, porque são esses movimentos sociais dos mais carentes que fazem com que a desigualdade caia um pouco. Aí eu foquei alguns pontos aqui. A reforma agrária, o movimento dos trabalhadores sem terra, direitos humanos, direitos dos povos indígenas, erradicação do trabalho infantil, educação de qualidade para todos,
proteção do meio ambiente, direito das mulheres, direito das pessoas idosas, tá? Então, e tem vários movimentos que ajudam em si a sociedade a tentar diminuir essa desigualdade que existe. Eu estou falando em relação ao Brasil, mas não é só o Brasil que tem essas desigualdades sociais, não, tá? São vários países aqui do nosso local, pegando aqui da América do Sul até alguns países da América Central, tá? Então, e tem essa desigualdade sim, que felizmente tem que cada vez mais ser acabado. Outro ponto também, né? A segregação socioespacial urbana. Essa segregação significa a separação tanto de rico como pobre. Nas cidades dá para perceber, quem passar em uma grande cidade ou qualquer cidade, tem uma desigualdade sim das pessoas que vivem em locais melhores e tem locais onde pessoas vivem em locais piores. Aí isso mostra a desigualdade existente naquela cidade. Né? Porque pessoas que não têm condições não vão morar no centro da cidade. Pessoas que não têm condições vão morar em locais mais afastados da cidade. Né? Por quê? Porque não tem uma condição financeira para viver ali. E normalmente que tem condições financeiras são ricos, né? Pessoas que têm um poder aquisitivo mais alto, pessoas que têm um bom trabalho. Aí com isso ela vive bem e tenta cada vez mais crescer no seu lado financeiro. E infelizmente muitas pessoas que não têm condições de trabalho, que não têm estudo, fica para trás e não tem uma vida digna, né? E muitas das vezes passam fome. Né? As pessoas que não têm trabalho, muitas das vezes passam fome. Outro ponto também, né? Favelas e habitações precárias. Né? O favela, tá? Eu botei aqui a definição de favela. Na verdade, favela significa toda e qualquer ocupação irregular de terrenos públicos ou privados, ou em áreas que não são recomendadas para moradia. Ou seja, são locais inapropriados sem planejamento dos líderes ou municipal, ou estadual, ou federal, e com isso vem a desigualdade em si e vão formando aquelas conjuntos, né, que com o longo do tempo se dá o nome de favela. Isso mostra que quem mora naquele local são pessoas que não têm condições financeiras. Por isso que não tem um planejamento em si ali naquele local, né? E esses condomínios chamados favela já tem um longo período de vivência ali, e com isso o governo, tanto federal quanto estadual, não tem mais condições de tentar mudar aqueles condomínios, porque infelizmente as pessoas foram morando ali, foram construindo casas, moradia inadequadas e vivendo ali. Aí muitas dessas casas que ficam a morro, elas com o tempo ela possa ser que ela venha a cair com a chuva, tá? Com o desmoronamento também dessas áreas elevadas. Isso tudo acontece através de falta de planejamento em si dos líderes públicos. Outro ponto também que eu foquei aqui, né? Esse último ponto é falando sobre, só peguei 3 pontos dos problemas, né, relacionados às cidades latino-americanas. Eu peguei aqui, tem aqui o México, o Brasil e a Argentina. São esses 3 países que mostram que a pobreza e a extrema pobreza, lembrando que a pobreza, gente, são aquelas pessoas que vivem numa condições razoável, tá? Não passa tanto necessidade. E extrema pobreza são aquelas pessoas que infelizmente passam necessidade e não têm uma condições de viver adequadamente. Então, pessoal, a aula de hoje foi esta. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula. Tchau para vocês.